Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o professor Bernardo Azevedo de Souza, idealizador do canal Ciências Criminais, agradecer pelo convite e cumprimentar todos os usuários do canal. Eu gostaria de dizer que essa iniciativa é extremamente salutar e que o canal muito tem contribuído para o debate sobre as ciências criminais no âmbito acadêmico. Enfim, o tema que eu gostaria de trabalhar hoje de forma extremamente breve, de forma bem sintética e sucinta, é o delito de lavagem de capitais. Inicialmente é importante pontuar que a lavagem de dinheiro foi criminalizada dentro de um contexto político-criminal de expansão do direito penal. É evidente que há, nos últimos anos, nas últimas décadas, uma expansão do direito propriamente dito, no sentido de tutelar as condutas humanas, mas efetivamente não se pode ignorar que houve também, a reboque dessa orientação, uma expansão quantitativa no direito penal. Qualitativa no sentido de intensificar condutas já criminalizadas, no sentido de estabelecer novas formas de punição, novas formas de persecução penal, e quantitativa no sentido de criminalizar condutas antes não criminosas, condutas que até então não eram fatos típicos, tornaram-se no âmbito desse intento punitivo, agora sim criminalizadas. E em relação ao direito penal econômico, há alguns fatores de influência. Um fator de influência, o primeiro deles, que eu pontuo, é de estarmos inseridos num âmbito internacional de intervenção penal. Ou seja, há organismos internacionais que estabelecem diretrizes para a criminalização da conduta de lavagem de dinheiro, corrupção, enfim, mas sobretudo aqui do ponto que estamos falando, da lavagem de capitais. O instituto de maior relevância se chama Grupo de Ação Financeira e estabelece normas que devem ser observadas, melhor, recomendações que devem ser observadas a todas aquelas jurisdições que se propõem a combater, que se propõem a reprimir e prevenir a lavagem de dinheiro. Ainda há uma vigência no sentido de que se deve estabelecer uma guerra contra a criminalidade econômica. E essa política criminal de cunho bélico, de caráter belicoso, sem dúvida nenhuma, enseja irracionalidade, pois onde há guerra não há racionalidade. Você não pode estabelecer que o sujeito representante do Estado se arvore na condição de soldado contra o crime. Ele deve sempre manter a racionalidade, pois nós temos garantias e princípios historicamente construídos que devem ser observados. Mas, enfim, especificamente em relação ao delito de lavagem de dinheiro, ele está criminalizado no artigo 1º da Lei 9613 de 1998 e sofreu posteriores alterações pela Lei 12683 de 2012. A Lei 12683 alterou significativamente a estrutura do delito e também inseriu alguns institutos processuais e outras medidas que facilitassem ou que tornassem mais intensa a repressão, a criminalização e a persecução a esse crime. É importante dizer que a lavagem de dinheiro por si só não gera valor, não gera numerário. Como o próprio nomen iuris estabelece, é necessário que haja uma quantia oriunda de uma infração penal que tenha uma vinculação ilícita e que por meio de diversos procedimentos, diversas atitudes, você insere novamente essa quantia, você insere, na verdade, essa quantia na economia formal, colocando a ela, atribuindo a ela uma roupagem de licitude, uma roupagem de legalidade. Você transforma em dinheiro que tem uma vinculação ilícita, dando a ela uma figura, um figurino de normalidade, de formalidade, inserindo ela na economia formal. A doutrina costuma dividir a lavagem em 3 fases. A primeira delas pode ser classificada como ocultação, placement ou colocação. É aquele movimento inicial em que a intenção é justamente distanciar o valor da sua origem criminosa, com alteração qualitativa dos bens, por exemplo. Você afasta eles do local
em que foi praticada a infração penal antecedente, ou condutas similares, condutas atuantes nesse sentido. O grande objetivo aqui é justamente desvincular a origem do numerário ilícito da sua origem, para impedir que seja feita qualquer vinculação. Também, prosseguindo, a segunda fase se chama de dissimulação, mascaramento ou layering. Nessa fase, busca-se, como se costuma dizer, apagar o que se chama de paper trail, ou seja, a trilha do papel. A partir do momento que você afasta o dinheiro da origem ilícita, é necessário que se realize diversas operações, diversas movimentações financeiras, aqui geralmente utilizando paraísos fiscais ou empresas offshore, com a finalidade de apagar qualquer traço desse caminho que foi feito, esse caminho que foi percorrido entre a origem ilícita até a atual localização do valor. Por fim, a terceira fase do delito se chama reinserção ou integração, e é o ato final da lavagem. A partir do momento que o dinheiro foi afastado da sua origem ilícita e essa trilha de movimentação, trilha do papel foi apagado, aí geralmente os sujeitos que costumam realizar essa conduta criminosa, eles inserem novamente esse dinheiro agora sim na economia formal, simulando negócios lícitos, como transações de importação, exportação, com preços excedentes ou subfaturados, compra e venda de imóveis com valores diferentes daqueles de mercado, ou com empréstimos de regresso, por exemplo, dentre diversas outras práticas. Enfim, essas foram algumas considerações sobre o delito de lavagem de capitais, e novamente agradeço o convite do professor Bernardo e fico à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado.